about it. Don't let me go. So open your mind, open your soul. Feeling so right, losing control. Deep in your heart, deep in your soul. Hold me all night. Don't let me go. So open your mind, open your soul. Fusion is the wild wind from our past. Fusion is the crazy spell you cast. Between a 6 horas e 23 minutos, Melon Fusion aqui na Rádio Guardiã da Notícia, e a gente vai agora para uma edição especial do A Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos em Imagem e Som. São 16 horas e 23 minutos, horário de Brasília. A gente conversa com ele, advogado especialista em direito eleitoral. Seja muito bem-vindo, doutor Arthur Rolo. Boa tarde, Gabi. É um prazer falar com você e com a sua audiência. Vamos aqui tirar as dúvidas sobre este período eleitoral que está começando. Doutora, já começo te perguntando, né? O que pré-candidato pode fazer até o dia 5 ou 6 de agosto? Ele pode dar entrevista na imprensa, por exemplo? Bom, a data aí para iniciar a propaganda eleitoral é a partir de 16 de agosto. Então, mesmo depois das convenções partidárias, mesmo depois escolhidos como candidatos, não vão poder fazer propaganda eleitoral, que só é permitida a partir de 16 de agosto. Então, até o dia 15 de agosto, os pré-candidatos só não podem pedir o voto. Podem dizer que são pré-candidatos, podem pedir apoio. A legislação, por exemplo, já prevê a possibilidade de realização de vaquinhas virtuais através daquelas plataformas e segundo as regras autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não pode ter o pedido direto de voto. Pode dizer o que é pré-candidato, pode dizer o que fez de bom no passado, o que pretende fazer de bom no futuro, não pode pedir o voto. Apresentadores de programas de TV que vão disputar as eleições não podem mais estar trabalhando nos seus respectivos veículos. Sim, e aí tem uma distinção muito grande, porque tem gente que confunde esse afastamento dos comentaristas e apresentadores de rádio e TV com entrevistas de candidatos. Então, a gente precisa fazer essa distinção. 30 de junho foi a partir do dia 30 de junho inclusive, então o último dia foi 29, a partir do dia 30 de junho, não poderiam apresentar os pré-candidatos, nem comentar programas no rádio e programas na televisão. Então, a partir do dia 30 de junho, eles já não poderiam mais apresentar e comentar os seus programas no rádio e na televisão. Agora, as restrições às emissoras de rádio e de TV que estão impedidas de dar tratamento privilegiado a partido, coligação, candidato ou federação, incidem a partir do dia 6 de agosto. Então, apresentadores não podem mais apresentar e comentar a partir do dia 30 de junho e as entrevistas vão começar a ficar um pouco mais limitadas no rádio e na televisão a partir do dia 6 de agosto. Por que eu digo limitadas? Porque se observar a isonomia, o tratamento isonômico entre os candidatos, partidos e coligações, é possível continuar fazendo entrevistas também com os pré-candidatos. O que a lei proíbe é o tratamento privilegiado, ficar entrevistando um em detrimento dos demais. Rádio e televisão. E na internet, como é que fica isso? Então, internet não vale. A gente sabe, Gabi, eu acho que até a sua rádio, você me confirma ou me desmente,
mas tem rádio que é rádio web e é transmitida em canal de rádio. Tem TV, que é TV web, e transmitida em canal de TV. Se for rádio e TV, aquelas concessões públicas incidem as vedações a partir do dia 6 de agosto. Se for só internet, não. Mas, de qualquer forma, não vai poder fazer propaganda eleitoral, porque a maioria dessas rádio web e TV web são pessoas jurídicas. E na internet só é possível fazer propaganda gratuita nas páginas pessoais de pessoas físicas. Pessoa jurídica só pode ter propaganda paga naqueles mecanismos de impulsionamento dos provedores de aplicação. Por exemplo, impulsionamento no YouTube e no Facebook. Por exemplo, nós somos uma rádio de streaming, nós temos um streaming em cada região. Se nós tivermos algum apresentador, algum comentarista, é que ele saia do ar, correto? Na verdade, se é streaming, não tem essa vedação de dar tratamento privilegiado ou contrário, mas obviamente, se você tem aí um apresentador, um comentarista que eventualmente é candidato, a recomendação que a gente dá é que ele não fale em momento algum de eleição, candidatura e voto. Como invariavelmente, ainda mais hoje, essas rádios web e TVs web, elas comentam muito a parte política, então a recomendação que a gente dá é que haja o afastamento, embora, por exemplo, coluna de jornal, é possível o pré-candidato e o candidato continuar assinando a coluna de jornal, inclusive no período eleitoral, desde que ele não faça referência à sua candidatura e a eleições, obviamente não peça voto, obviamente não fale bem de si. Se for uma coluna neutra, não tem problema nenhum. Da mesma forma, se for um programa de rádio, TV neutro, por exemplo, um DJ que fique tocando música e etc., não tem problema nenhum ele continuar trabalhando na rádio e na TV web. E no rádio normal, tem problema? Tem. Não importa se ele é DJ e fica apresentando o programa, ele incide na vedação se for uma rádio. Então, eu vou te dar 2 exemplos aqui para ficar claro. Um exemplo é o Marco Antônio Villa. Ele é pré-candidato a deputado federal e tem programa na internet no canal dele. Isso pode continuar ou não? Continuar, Gabi, porque o caso dele é uma página de pessoa física, é a página pessoal dele. Eu tenho, por exemplo, a minha página pessoal no YouTube. Se eu fosse candidato, eu poderia usar a minha página pessoal. Agora, tem pessoas que têm páginas em nome de pessoas jurídicas, páginas em nome de empresas. Essas páginas em nome de empresas não podem ser utilizadas para fazer propaganda eleitoral. O professor Villa vai poder usar o canal dele, que é o que me consta, não tem nenhuma vinculação com pessoa jurídica. Se for de pessoa jurídica, não pode. Se for de pessoa física, pode. A gente... Não te escutei, Gabi. Vai ter que repetir tudo. A gente tem aqui um caso do pré-candidato a deputado estadual Faria de Sá, que é o sobrinho do vereador falecido Arnaldo Faria de Sá, que faz um programa chamado Previdência para Todos. Ele dá dicas de como se aposentar, fala sobre a Previdência, INSS, mas é uma rádio de streaming. O programete dele continua ou sai do ar? Se ele falar só nessa parte de orientação, de prestação de serviço, não falar que é candidato, não falar de eleição e tudo, se é só no streaming, eu não vejo problema em continuar. O que ele não vai poder é usar um programa mesmo de streaming de uma pessoa jurídica para falar bem de si, para dizer que é candidato e para pedir voto. Isso ele não pode.
6 horas e 32 minutos. Você acompanha aqui na Guardiã da Justiça, doutor Arthur Rola, ele é especialista em legislação eleitoral. Doutor, fala um pouquinho pra gente sobre as multas, né, que as pessoas, os veículos, enfim, podem tomar caso infringam, então, toda essa legislação. Multa para todo gosto, para todo mundo, de todos os valores, mas uma multa que pouca gente sabe, Gabi, é a multa por propaganda eleitoral antecipada. Se eu, por exemplo, entrar na minha página pessoal e pedir voto agora, antes do período permitido, que é a partir do dia 16 de agosto, eu estou sujeito a multa ali de 5 mil, acho que é por volta de R$ 5.300. A multa mais cara, sem dúvida, é aquela relacionada à divulgação de pesquisas não registradas. Essa multa aí já começa lá em R$ 53 mil. Então, nesse período não pode ficar divulgando pesquisa, enquete. Tem gente que não sabe, às vezes faz uma enquete na página, não pode fazer enquete, não pode ficar divulgando pesquisa sem dar os dados de registro da pesquisa. Precisa tomar cuidado, que tem gente que é tão apaixonado pelo candidato que sai fazendo besteira por aí, só que vai doer no bolso. Então fique esperto, tem gente que já está fazendo, pedindo voto para o candidato, seu candidato à presidência da República, falar que vai votar nele é liberdade de expressão. Agora, pedir o voto para outras pessoas é propaganda antecipada. Quem faz isso está sujeito a multa, mas tem muito mais multa na legislação eleitoral, são muitas regras, a liberdade de expressão não é absoluta. A gente viu agora o caso recente da proibição aí de associação do PT ao PCC. A liberdade de expressão não é absoluta, então tem lá uma proibição que, se não for seguida, vai ensejar a punição por parte da Justiça Eleitoral. Tem que ficar esperto para não sair fazendo besteira por aí, porque todos nós, a ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei, o princípio da legalidade, uma coisa das mais básicas que a gente aprende no primeiro dia de aula da Faculdade de Direito. A lei é para todo mundo, ninguém pode falar, eu não sabia que tinha lei. Depois que fizer a besteira, que tomar a multa, vai ter que pagar. Vamos lá. Funcionário público que é pré-candidato, funcionário comissionado, qual foi o prazo para ele se descompatibilizar do seu cargo? Bom, o objetivo da legislação eleitoral é assegurar a paridade de armas, assegurar a isonomia entre os candidatos, que nenhum candidato tenha vantagem em cima do outro. Aí vocês vão falar para mim, peraí, governador e presidente da República podem concorrer à reeleição no exercício do cargo. É verdade, é uma inconsistência da legislação brasileira, permitiu a reeleição do ocupante do cargo executivo, que sem dúvida desequilibra a disputa, mas também os candidatos à reeleição no executivo, eles estão mais sujeitos a críticas. Quem está na cadeira é mais visto, mas para o bem e para o mal, então está sujeito a maiores críticas. Mas, por exemplo, secretários municipais, secretários estaduais que exercem cargos de poder de mando tinham que ter se desincompatibilizado. Duas regras aí, 6 meses para quem tem poder de mando e 3 meses para quem não tem poder de mando. Então, cargos efetivos, por exemplo, que o sujeito não tem o poder de mando, se desincompatibiliza com 3 meses de antecedência. Secretários é o exemplo típico, 6 meses de antecedência. E quem não se desincompatibilizou, pode até tentar ser candidato, mas corre grande risco de ser barrado no registro de candidatura. Meses ou dos 3 meses? Fala de novo que cortou. Secretários adjuntos, secretários executivos, eles estão no prazo dos 6 meses ou dos 3 meses? 6 meses, porque o secretário adjunto exerce as mesmas funções do secretário, tem poder de mando, 6 meses.
Secretário pré-candidato se descompatibilizou na data, mas continua subindo no palanque com o governador, fazendo entregas, participando de eventos. Isso pode, informalmente, ou não pode? Caracteriza também como crime eleitoral? Bom, agora a gente já vai ter aí o impedimento de comparecer em inaugurações. Isso vale para todos os candidatos, não só para quem exerce cargo público. 3 meses antes da eleição não pode sequer comparecer em inauguração de obras públicas. Mas a desincompatibilização, Gabi, ela pressupõe a saída do cargo de direito e de fato. Então, tem gente que sai, que pede exoneração formalmente, principalmente em prefeitura municipal, principalmente em eleições municipais. E a pessoa não sai lá da repartição, fica lá dando expediente, fica lá trabalhando. A desincompatibilização ela tem que ser de direito, formal e de fato. O sujeito tem que sair realmente do cargo. Se ele fica exercendo as suas funções informalmente, ele não desincompatibilizou, ele está sujeito à impugnação do seu registro de candidatura e a ter a sua candidatura barrada. Mas, por exemplo, você disse em inauguração de obras públicas, mas de uma formatura de algum curso que o governo do estado deu ou de uma entrega de eletrodomésticos que um prefeito está fazendo, ele pode ou não pode participar? Bom, a lei fala em vedação ao comparecimento em obras públicas. Eu lembro até um caso até de Ribeirão Pires, você deve se lembrar da era uma vice que ela teve que ser substituída, esqueci o nome dela, a Laide. Lair, eu acho que foi ela. Eu sei que teve uma substituição em Ribeirão Pires. Então, assim, já tem casos de precedentes, inclusive aí na região, aí no Grande ABC, mas o que a gente percebe? A lei, ela tem que ter uma interpretação restritiva, ela vale para inaugurações de obra. A rigor, formatura não é inauguração de obra. Em todo caso, eu evito que os meus clientes compareçam nesse tipo de cerimônia. Eu recomendo que eles não compareçam, porque se eles comparecem, alguém faz um agradecimento lá, elogia, fala que o sujeito é pré-candidato, isso pode gerar, inclusive, a cassação do registro ou do diploma, se for eleito, no caso aí de um benefício por abuso do poder político. Isso pode dar abuso do poder político. Eu não recomendo que compareça, embora a lei fale só em vedação de obra pública, inauguração de obra pública. Olha, você está aqui ao vivo com a gente, na Guardiã da Notícia. Eu estou conversando com o Dr. Arthur Rolo, ele que é advogado, especialista em direito eleitoral, conversa ao vivo aqui conosco. Doutor, o nosso último bloco já está chegando ao fim. Agora, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância. Você está perguntando das convenções partidárias, é isso? Exatamente. Qual que é a importância das convenções partidárias? Bom, as convenções partidárias são o momento da escolha dos candidatos. Elas começam agora, que dia é hoje? Hoje é 19, começa amanhã. Amanhã é o primeiro dia de convenções partidárias. Elas vão de 20 de julho a 5 de agosto. Por exemplo, União Brasil, me parece que vai fazer a convenção agora no dia 21. Então, já vamos começar as convenções partidárias. É o momento da escolha dos candidatos. É aquele momento em que o sujeito sabe se vai virar candidato ou não, porque tem muito partido aí, Gabi, que está prometendo que o sujeito vai sair candidato, mas o que vale é o nome escolhido em convenção. Enquanto não escolher na convenção, o sujeito não tem garantia nenhuma de ser candidato. Ele só passa a ter essa garantia a partir da escolha em convenção. A escolha em convenção vai permitir que o sujeito peça o registro da candidatura, que o sujeito abra a conta bancária e aí entre realmente na disputa das eleições. Tem gente que acha que é fácil, né? Eu vejo um monte de gente aí querendo sair candidato no oba-oba, etc. É difícil de ter o voto até da família.
e essas pessoas aí que nunca disputaram a eleição vão ter a oportunidade de ver como é difícil ter voto. Eu acho que a política em si, né, quando eles veem, né, tudo montado na televisão, no rádio, na internet, acho que é tudo muito fácil, mas na hora da prática é muito mais complicado. Só uma última pergunta, doutor. Na convenção, o candidato já deve entregar toda a sua documentação para ser analisada, e dali por diante, que aí começam as impugnações caso a documentação esteja faltando algum tipo de papelada, correto? Na verdade, os partidos eles já estão solicitando esses documentos para os partidos. Os partidos fazem o checklist para ver que documento está faltando e aí dão entrada. A partir da escolha em convenção dos candidatos, já é possível, aqueles partidos que realizaram convenção, já dá entrada no registro das candidaturas dos seus candidatos. E aí precisa da documentação. Então já tem partido que já está com a documentação providenciada. E hoje está muito mais fácil, que muita coisa, Gabi, você tira da internet. Uma vez protocolado o registro da candidatura com essa documentação na Justiça Eleitoral, é publicado um edital, abrem-se os prazos para as impugnações, e aí que é hora de distinguir quem vai para frente, quem vai andar 5 casas para trás. Aí é a hora do vamos ver, como se diz no popular. É a hora que a gente sabe, porque tem muita gente aí que está falando que vai sair candidato, que está inelegível, está com contas rejeitadas, está com condenação colegiada em ação de improbidade, tem uns que estão condenados por crimes, enfim, tem de tudo. É essa hora aí que a Justiça Eleitoral vai decidir quem pode dar um passo à frente e quem não pode dar esse passo. Tá certo, Arthur. Muito obrigada, doutor. Deixa suas redes sociais, seu contato, né, para quem quiser aí te seguir, te acompanhar, para fazer até, de repente, até uma consulta nas suas redes sociais, uma dica. Deixa suas considerações finais, por favor. Entra lá no Instagram, @adv Arthur Rolo, Arthur com TH, Rolo com 2 L's. Tem YouTube também, a gente procura tá sempre veiculando informações aí para ajudar tanto os consumidores no direito do consumidor como no direito eleitoral aí quem vai se candidatar. Obrigado e até uma próxima, Gabi. Você, até mais. Vai voltar bastante aqui para falar com a gente. Se der, volta toda semana de quarta-feira, que é o dia que a gente fala aqui sobre direito eleitoral. Hoje a gente só antecipou. Olha, a gente acompanhou então o doutor Arthur Rolo, advogado, especialista em legislação eleitoral, ao vivo aqui conosco, nesta edição especial da Guardiã da Justiça. Continue ligado, ó. Para ouvir no seu carro é muito fácil, basta conectar no Bluetooth do seu celular, a guardiandanoticia.com. Segue o Lounge da Guardiã até às 20 horas, o melhor da Lounge Music, do House Music, e a cada 30 minutos você fica bem informado com os nossos boletins. Você ouviu a Guardiã da Justiça.